Estamos agora na 7ª aula do nosso curso e é uma aula super importante que a gente vai falar sobre os títulos de renda fixa privada. O que isso significa? É aquela sopa de letrinhas que você já viu: CDB, LCI, LCA, RDB. Eu vou falar sobre todos esses investimentos na aula de hoje. Eu só queria te dizer que, no geral, esses investimentos são muito parecidos. Eles são um empréstimo que você faz para o seu banco ou para a sua financeira. Quando você empresta dinheiro, a financeira ou o banco te paga essa remuneração, esse rendimento em troca. No geral, todos esses funcionam dessa forma, mas cada um tem uma característica um pouquinho diferente do outro. Então eu acho importante apresentá-los para você que você consiga entender no final qual deles é o melhor para você investir o seu dinheiro. O primeiro título que eu vou te apresentar é o CDB, é o Certificado de Depósito Bancário. O CDB é um título muito versátil. Existem todos os tipos de CDBs que você pode imaginar. Existem CDBs com liquidez diária, que você pode resgatar antecipadamente. Existem CDBs com liquidez no vencimento, que o seu dinheiro fica preso durante o tempo investido. Existem CDBs pré-fixados, existem CDBs pós-fixados, existem CDBs com investimento mínimo de R$1, existem CDBs com investimento mínimo de R$1 milhão. Então é um investimento muito versátil para todo tipo de público. O que você precisa saber é que o investimento em CDB é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito e é tributado pelo imposto de renda. Então, a sua renda, uma parte da sua renda, vai para os impostos. Mas, no geral, existem vários tipos de CDBs que dependem muito de qual é o seu objetivo na hora de investir. O CDB é um ótimo recurso para os bancos captarem dinheiro para si mesmos. Então, o CDB é um título muito versátil e você pode escolher qual CDB se adequa mais para sua carteira de investimentos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as LCIs e as LCAs. LCI significa Letra de Crédito Imobiliário e LCA significa Letra de Crédito do Agronegócio. Esses dois títulos estão no mesmo grupo de investimentos porque eles são muito parecidos. A diferença desses títulos para o CDB é que a LCI e a LCA elas são isentas da tributação de imposto de renda. Então isso normalmente é uma característica que chama muito a atenção dos investidores, porque quando você investe, você quer pagar o menos imposto possível. E no caso da LCI e da LCA, elas são isentas. Então, em alguns casos, não sempre, elas rendem mais do que um CDB, por exemplo. De resto, as características são as mesmas. Elas podem ter liquidez diária ou não, elas podem ser pré-fixadas ou pós-fixadas. A única exigência das LCIs e das LCAs é que elas precisam ter um prazo de, no mínimo, 3 meses. Então, o seu dinheiro precisa estar pelo menos por 3 meses paradinho lá, quietinho, para depois você conseguir fazer o resgate. Essa é a única diferença e a tributação do imposto de renda. Mas por que a LCI e a LCA estão no mesmo grupo? Porque elas significam exatamente a mesma coisa. A única diferença é que no caso da LCI, o seu dinheiro vai para o setor imobiliário e no caso da LCA, o seu dinheiro vai para o setor do agronegócio. Essa é uma diferença só para os bancos, na verdade. Para você, não faz diferença para onde o seu dinheiro está indo. O que importa é se a rentabilidade daquele investimento rende mais do que um CDB, por exemplo. E como não tem tributação de imposto de renda, pode ser uma ótima opção para você investir. E agora a gente vai para um grupo diferente de investimentos, que é a LC e o RDB. A LC significa letra de câmbio. Não tem nada a ver com moeda, com câmbio, com dólar, com euro, não. LC significa letra de câmbio e é um investimento emitido pelas financeiras. As financeiras são instituições financeiras parecidas com os bancos, mas que são menores e que precisam oferecer rentabilidades mais altas para conseguir mais clientes. É por isso que, normalmente, as letras de câmbio possuem uma rentabilidade superior do que uma LCI, uma LCA ou um CDB, porque justamente elas são emitidas por financeiras. Elas também são tributadas pelo imposto de renda, assim como o CDB. Elas possuem sim a garantia do FGC e elas podem ser pré-fixadas ou pós-fixadas. São muito parecidas com os outros investimentos. A única diferença é que é realmente emitido por uma financeira ao invés de um banco. O RDB é o Recibo de Depósito Bancário. Esse Recibo de Depósito Bancário é como se fosse o CDB dos bancos para as financeiras. As financeiras emitem RDBs para captar recursos para si mesmo. Esse RDB possui as mesmas características de um CDB. Pode ter liquidez diária ou não, pode ser pré-fixado ou pós-fixado, possui a garantia do FGC, possui a tributação do imposto de renda e segue exatamente as mesmas regras do que os outros investimentos. A única diferença é que ele é mais comum nas financeiras do que nos bancos.
mas os bancos também podem emitir RDB. Outro investimento é a LF, que é a letra financeira. A LF ela é um investimento um pouco mais raro de ser encontrado, porque ele é emitido pelos bancos, mas ele é destinado para investidores que têm mais dinheiro. O investimento mínimo de uma LF, para você ter noção, é de R$150 mil. E ele não tem a garantia do FGC. Como eu disse lá na aula do FGC, o FGC ele tem essa característica de ajudar o pequeno investidor, de trazer mais segurança para o pequeno investidor. A LF não é para investidores mais novatos, ela é destinada para investidores mais experientes que têm mais de R$150 mil. Por isso ela não possui a garantia do FGC. Mas eu acho importante contar que ela existe caso você veja por aí. E por último, eu queria falar sobre as debêntures. As debêntures também são um título de renda fixa privada, só que elas não são nem emitidas por bancos e nem emitidas por financeiras. Elas são emitidas por empresas. São empresas que tomam crédito do investidor e o investidor recebe os juros em troca daquela empresa. Então você está investindo no crescimento de uma empresa quando você investe numa debenture. A debenture ela também não é garantida pelo FGC, ela não tem nenhum tipo de garantia a não ser a solidez daquela empresa. E é interessante lembrar que existem as debentures incentivadas, ou são as debentures de infraestrutura. Podem ser debentures ligadas a construções de portos, estradas e outras obras que vão ajudar o crescimento da sociedade. Quando você investe numa debênture incentivada, você não tem a cobrança do imposto de renda, porque justamente o governo quer incentivar essas obras. Então você não tem nenhuma cobrança de imposto de renda nas debêntures incentivadas, mas lembre-se que elas não têm a garantia do FGC. Então esses foram os principais investimentos em renda fixa. Agora eu tenho certeza que você já aprendeu muito e que você já consegue navegar pelos sites de investimento sem ter nenhuma dúvida. Mas na próxima aula eu vou explicar como funciona o imposto de renda em todos esses investimentos que eu comentei.